Vai ser uma aula bem básica, bem simples mesmo. Basicamente, ela vai ser baseada nas aulas do Manuel Cláudio, que eu acho que foi até adiada a aula de vocês, mas está bem parecido com a aula dele. E a gente colocou também algumas coisas de geral mesmo, de clínica geral, tipo, para a gente ter noção de como aplicar também e tudo mais, diagnóstico, essas coisas todas. A gente vai falar um pouco bem brevemente assim mesmo, só para ter uma noção, certo? Vamos focar mais na parte da farmacologia mesmo. Certo, e começando aqui pelos conceitos básicos mesmo de asma, certo? A definição dela é que é uma doença heterogênea, que envolve múltiplos fatores, certo? E o principal componente dela é essa inflamação crônica das vias aéreas baixas, que vai causar uma limitação variável do fluxo respiratório, de forma reversível, certo? Diferente de outras doenças das vias aéreas baixas, como é o caso da DPOC, que é de forma irreversível, ok? O quadro clínico de asma é bem característico, a gente escuta muito falar, né? E inclui principalmente sintomas de tosse, falta de ar, aperto no peito, e o sibilo, né? E eles podem variar ao longo do tempo em intensidade e frequência. Pode o paciente passar tempo sem ter sintomas e tempos em crises, que é o quadro clássico acontece mais ou menos assim. E só sintetizando isso que eu falei, né, o que vai acontecer é uma inflamação crônica, e isso vai levar a uma resposta exacerbada, que vai causar uma broncoconstrição, certo? E vai causar uma limitação do fluxo, e isso vai levar a um remodelamento a longo prazo das vias aéreas baixas, certo? E aqui uma imagem, só para ilustrar isso que eu falei, né? Aqui vocês podem ver o pulmão saudável, que vai ter uma via aérea normal, e aqui um pulmão com asma, que vai ter ao longo do tempo esse remodelamento e essa diminuição do espaço da via aérea, certo? E aqui só um breve comentário sobre a epidemiologia, né? A gente sabe que a asma é uma doença muito importante e muito frequente no dia a dia do médico, de todo médico, e é uma doença que pode acometer, os dados variam de 1 a 18% da população mundial. Isso quer dizer aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, ou seja, uma doença realmente muito prevalente. E ela pode, em casos mais graves, estar associada a alta morbimortalidade, certo? E associada também a várias comorbidades. É uma doença que é muito, muito mais comum em crianças e adultos jovens, principalmente na infância, onde ela começa, mas principalmente na infância, né? E ela pode também prolongar e deixar de ser uma asma apenas da criança para seguir esse paciente ao longo da vida toda, mas que não é o mais comum. É mais comum que seja um quadro da infância mesmo, certo? E aqui, essa parte que é muito importante também da asma, que é a parte do diagnóstico, certo? Eu queria dar um ênfase importante nessa parte, porque existe muita confusão nessa questão, certo? E a gente tem que lembrar que o diagnóstico de asma, ele é basicamente um diagnóstico clínico, ou seja, se o paciente ele tem uma história clínica compatível, ou seja, sinais e sintomas, e um exame físico, antecedente pessoal, familiar, comorbidades, fatores de risco associados, eu já posso iniciar o tratamento desse paciente de acordo com o diagnóstico de asma, certo? Eu não tenho a necessidade absoluta de ter exames complementares para fechar o diagnóstico, certo? Existem alguns exames, como o principal deles, que é a espirometria, que vão auxiliar na conduta do paciente, que é a chamada prova de função pulmonar, que é a espirometria, que é o principal exame nesse contexto, e outros exames também, né, por exemplo, o teste de provocação, o pico de fluxo respiratório, né, que é o peak flow, a pletismografia, testes para alérgenos, né, que, como eu falei já, existem muitos fatores de risco associados à asma, principalmente pacientes atópicos, né, que é uma questão muito importante, pacientes com história de alergia, pessoal e familiar também, então o teste de alérgenos são muito importantes nesse contexto, certo? Mas o que eu quero deixar de mensagem importante nessa parte aqui é isso, é que o diagnóstico ele é clínico. Então, se o paciente tem a história clínica compatível com aquele quadro clínico que eu já falei, de aperto no peito, falta de ar, sibilo e tosse, e ele tem também uma história de fatores de melhora e de piora, né, questão de alérgenos e tudo mais, história familiar. Então, eu já posso direcionar esse tratamento para asma, mesmo sem eu ter acesso a um diagnóstico com um exame complementar, como é o caso da espirometria, certo? Assim, mesmo a gente podendo começar o tratamento sem o exame da espirometria, ela não deixa de ser um exame muito importante. Na vida real, sempre é um exame que é pedido. Vocês que vão ter a oportunidade de acompanhar na clínica escola ou nos postos de saúde mesmo, muitos pacientes com asma, e sempre o principal exame é o teste espirométrico, certo? E aqui eu trouxe essa imagem aqui que mostra, né, o resultado da espirometria, ele vem com esses dois gráficos, e é bem característico o achado de asma, certo? A gente vai ter primeiro uma parte que é o resultado ele pré-broncodilatador e ele pós-broncodilatador.
Aqui a gente pode ver em vermelho o resultado pré-broncodilatador e em azul pós-broncodilatador. A gente vê que existe uma melhora significante da função pulmonar, certo? Aqui também, pré-broncodilatador e pós-broncodilatador em azul, certo? E vocês têm que ficar atentos à questão dos parâmetros espirométricos para auxiliar nessa questão do diagnóstico com espirometria, certo? Isso aqui é muito cobrado em prova, certo? E dentre esses vários parâmetros, os principais são o aumento do VF1 em 200 ml e 12%, certo? Não vou entrar muito em detalhes nessa parte, mas é algo que é bastante cobrado em prova e que vale a pena dar uma olhada depois. Aqui só para reforçar aquilo que eu falei sobre os fatores de risco de asma, certo? Eu coloquei essa questãozinha e ela pede aqui, dentre as condições abaixo, qual é o fator de risco para... aí, letra A, obesidade. Letra B, predisposição genética. Letra C, atopia. E ele pede aqui qual não é o fator de risco. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco, predisposição genética é um fator de risco muito importante, e a atopia eu já falei que também é. Então, o que resta aqui é a letra D, que é o ar frio, certo? Peraí, só um motivo que tem alguém pedindo para entrar. Pronto. Vou continuar aqui, certo? Agora, a próxima questão que eu coloquei aqui, certo? Eu vou ler aqui o enunciado, certo? Mulher de 32 anos com queixa de tosse e dispneia, sobretudo à noite ou nas primeiras horas da manhã, relata que os sintomas são relacionados a dores fortes, exercício físico e ocorrem 2 vezes na semana. Apresentou sintomas semelhantes durante a primeira gestação há 4 anos. Considerando esse caso clínico, a alternativa que contém o exame complementar a ser solicitado aí eu vou mostrar aqui a resposta, certo? E a letra A. Como eu falei, o diagnóstico ele é clínico, mas o exame complementar, que no caso a espirometria, ele é sempre solicitado. A não ser em ocasiões especiais, onde o paciente, por exemplo, está no interior muito distante, que não tem acesso a esses exames, aí realmente você pode conduzir sem o exame e começar já o tratamento. Mas normalmente o exame da espirometria sempre é solicitado, certo? E é o primeiro exame a ser feito no paciente com suspeita de asma. Então, agora a gente acabou essa parte clínica mesmo, e eu vou falar agora das classes farmacológicas, propriamente dita, certo? Eu dividi aqui nesse slide as principais classes farmacológicas usadas no tratamento de asma, na verdade todas, né? São os beta-2 agonistas adrenérgicos, os corticoides, que principalmente dividem na inalatória, os anticolinérgicos, os antagonistas dos leucotrienos e os imunobiológicos. Sendo essas duas primeiras classes aqui, os agonistas adrenérgicos e os corticoides, as duas principais, que praticamente todo paciente com asma vai receber esse tratamento, certo? Eu vou começar agora falando um pouco mais especificamente de cada uma dessas classes. Primeiro, pelos beta-2 agonistas adrenérgicos, certo? E essa classe farmacológica ele tem como principal efeito a broncodilatação. E isso vai ser o pilar do tratamento da exacerbação. E no caso, os corticoides inalatórios, que eu falei que é a outra classe mais importante, vai ser como se fosse o pilar do tratamento de manutenção, certo? Que vai atuar em outras vias, principalmente da anti-inflamatória. E continuando aqui, agora o mecanismo de ação, assim, não é tão importante você decorar exatamente o mecanismo de ação dessas classes, mas só é importante saber que existe e tudo mais. O mecanismo de ação dessa classe eles estimulam a adenilciclase e vão aumentar a formação da AMP cíclico intracelular. Isso vai provocar um relaxamento muscular liso e inibição dos mediadores broncoconstritores dos mastócitos. Ou seja, basicamente o que vai fazer é broncodilatação, vai inibir a broncoconstrição. Certo. E dentre os beta-2 agonistas adrenérgicos, a gente pode dividir eles em SABA e LABA, principalmente. E o que é isso, SABA e LABA? É um termo em inglês, certo? É o S de short, de curto, ou seja, vão ter curta ação, e o L de long, ou seja, longa ação. Os SABA, eles são hidrofílicos, e os LABA são lipofílicos. Só lembrar que o L de LABA é L de lipofílico, certo? E de longa ação. Começando aqui um pouquinho sobre o SABA, só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar aqui de novo. Certo. Voltando aqui para os SABAs. É uma classe, uma parte muito importante também, dentre os próprios beta-2 agonistas, já são muito importantes, os SABA, porque, como eu falei, eles têm uma curta ação e um início rápido também. E o principal deles é o salbutamol, mas também é muito importante o fenoterol, certo? E existe também a terbutalina. Como eu falei, eles, além de ter uma curta ação, eles têm um início rápido, certo? E isso vai ser essencial no tratamento das crises, da exacerbação, certo? Agora, para os LABA, né, como eu falei, são de longa ação, e o principal deles, o que vocês mais vão ouvir falar, é o formoterol. Além dele também tem o salmeterol, e o indacaterol, e o vilanterol, né, que é um chamado ultralaba, que ele tem uma ação bem prolongada. Mas voltando só um pouquinho para o formoterol, que ele é muito, muito importante, ele é um dos beta mais utilizados,
Só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar de novo. Não sei como é que faz para liberar todo mundo, deixar liberado. Certo. Como eu estava falando, o formato oral ele é muito importante, certo? E ele tem uma particularidade que, diferente dos outros LABA, ele, apesar de ter uma longação, ele tem um início rápido como o SABA. É por isso que ele é tão útil assim na prática clínica, certo? Ele é bem amplamente utilizado. É, e ele vai servir em diversas ocasiões, como eu falei, principalmente em questão de exacerbação, mas também de controle a longo prazo também. Nessa classe dos beta-2 agonistas, a gente tem alguns efeitos adversos, só a título de citar mesmo. Não é tão importante assim, não é algo que acontece com muita frequência, mas pode acontecer, não acontece com tanta importância, mas pode acontecer tremor, taquicardia e hipocalemia como efeitos adversos. Agora, para a segunda classe, os corticosteroides, certo? Os corticoides, principalmente de via inalatória. E como eu tinha falado, dos agonistas adrenérgicos, eles vão ter uma principal ação broncodilatadora. E a principal ação aqui dos corticosteroides vai ser anti-inflamatório, certo? E eles vão ser basicamente o pilar do tratamento de manutenção. Eles vão impedir que haja aquela resposta inflamatória exacerbada e tudo mais, prevenindo que a doença progrida e que haja aquele remodelamento das vias aéreas baixas, certo? Eles vão agir basicamente inibindo as citocinas inflamatórias e reduzindo a hiperreatividade brônquica, certo? E como eu já falei, eles podem ser de via inalatória, oral ou até parenteral. Mas eu vou focar um pouco mais na via inalatória, certo? Porque é a via mais importante e que é usada na maioria das vezes. A via oral e parenteral, elas são destinadas mais para casos mais graves, para crise e tudo mais, para exacerbações e asma grave. E o João Vitor vai falar um pouco mais disso na frente, certo? Agora, citando alguns exemplos de corticosteroides usados no contexto da asma, dentre os corticoides inalatórios, a gente tem a budesonida, a beclometasona e a fluticasona, né? Esses são os exemplos de corticoides inalatórios, certo? Quando a gente fala de corticoide oral e parenteral, a gente tem outras apresentações. Via oral, a gente tem principalmente a prednisona e a prednisolona. Parenteral, a gente usa muito a hidrocortisona, certo? Mas aqui os mais importantes mesmo são os de via inalatória, que são a budesonida, beclometasona e fluticasona. Aí eu coloquei aqui embaixo essa comparação de potência entre elas. A budesonida e a beclometasona, apesar de serem as mais frequentemente utilizadas na prática clínica, elas vão ter uma potência um pouco inferior à fluticasona, certo? Que também ela é usada, mas não tanto quanto a budesonida, que é a mais usada, e a beclometasona, certo? Dentre os efeitos adversos dos corticoides, a gente tem rouquidão, disfonia por miopatia das cordas vocais, candidíase oral por causa, né, porque os corticoides eles são imunossupressores e a candidíase é uma infecção oportunista, então candidíase oral é um fator adverso importante. Daí aquela orientação do paciente que faz corticoide inalatório sempre de enxaguar a boca depois do uso. Outro efeito adverso, assim, meio paradoxal, mas pode causar tosse também, certo? Lembrando que os efeitos adversos, eles são os efeitos adversos dos corticoides inalatórios, e que os corticoides sistêmicos, eles vão ter outra gama de efeitos adversos. Só um minutinho que estão pedindo aqui de novo. Certo, continuando. E como eu estava falando, né, os corticoides, por outras vias, como a via oral, eles vão ter outra gama de efeitos adversos, né, como aqueles clássicos que a gente já conhece, né, de supressão adrenal, osteoporose, hiperglicemia e tudo mais. Pronto, e agora que eu já falei das principais classes, né, desse contexto da asma, né, que é os agonistas adrenérgicos e os corticosteroides inalatórios, a gente começa a pensar. É uma dúvida que eu tinha bastante também no terceiro semestre. Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Às vezes eu uso só um, às vezes eu uso só outro. Na verdade, na maioria dos casos, quase sempre, a gente vai ter uma combinação dos dois, certo? Eu tinha dado aquela importância, assim, maior para o formoterol, porque nos guidelines que o João Vitor vai falar depois, ele é o mais bem indicado, certo? O GINA, que é o consenso da asma, certo? Internacional, ele indica com nível de evidência A, né, o maior nível de evidência, essa combinação do formoterol com um corticoide inalatório, né, muitas vezes o budesonida, que é o mais usado, como tratamento tanto de manutenção como de resgate, certo? O que vai variar aí vai ser a dose, a frequência, a quantidade de pulsos e tudo mais. Isso vai variar realmente do quadro do paciente e mudar de cada um para cada um, certo? E como eu falei de doses, né, eu coloquei essa tabelinha que mostra aqui as doses, né, dos corticoides. Costuma ser um pouco mais cobrado em prova as doses da budesonida, certo? Porque às vezes a gente difere de quadro do paciente para o quadro de cada paciente. O paciente precisa de corticoide em baixa dose, média dose ou alta dose. Normalmente a dose que ele está se referindo é a dose da budesonida,
para resolver algumas questões, você vai precisar disso, e eu coloquei essa tabelinha aqui, que mostra aqui as doses, vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Não vou entrar muito em detalhes, não, mas vocês podem ficar à vontade para olhar depois. Aí aqui nessa outra tabela que eu coloquei, também mostrando várias combinações de corticoide com agonistas adrenérgicos, e eu coloquei essa tabela aqui porque ele mostra os nomes comerciais desses fármacos, certo? Eu coloquei porque é realmente algo que é importante a gente estar familiarizado, né? Agora no S8 a gente teve muitas vivências na clínica escola, na pneumo, e a gente viu muito paciente com asma, e a gente vê bastante essas apresentações deles, né? Eu falei da combinação de formoterol e budesonida. Sem dúvidas, o que a gente mais viu na clínica escola dos pacientes de asma era o Alenia, a marca comercial Alenia, a gente vê bastante, mas o Symbicort a gente vê também, corticoide isolado, né, budesonida isolado com Clenil a gente vê muito também, Lugano, que é com a fluticasona, também a gente vê bastante, certo? Só a título de citar mesmo. Aqui uma questão, certo, para a gente reforçar o que a gente já estava falando. A questão pergunta assim: qual a principal classe de medicamentos utilizado para tratamento a longo prazo de asma persistente? Se vocês puderem mandar no chat aí, por favor, rapidinho, uma questão fácil. Já que ninguém mandou, eu vou responder mesmo, é a letra A, certo? Eu falei que o corticoide ele é o pilar do tratamento de manutenção, e a questão fala de um tratamento a longo prazo. Então, a gente está pensando mesmo no corticoide inalatório, certo? Que é a resposta. Agora, outra questão, é um enunciado bem grande, mas é só para reforçar aquilo que eu falei da recomendação do GINA, certo? Da combinação do formoterol e budesonida, que é tanto para manutenção e resgate, a letra A aqui. E agora para a parte dos anticolinéticos, a terceira classe que a gente vai falar, e é uma classe que age fazendo um bloqueio dos receptores muscarínicos de acetilcolina. Ou seja, se faz bloqueio dos receptores muscarínicos, vai promover um relaxamento da musculatura lisa, ou seja, broncodilatação. E vai também diminuir a produção do muco nesses pacientes. É uma classe assim, mais reservada para pacientes em steps mais avançados, ou seja, pacientes um pouco mais graves e refratários ao tratamento com corticoide inalatório e agonistas adrenérgicos. Então, fica mais para casos mais específicos, certo? Mas também é bastante utilizado no dia a dia. E assim como os agonistas adrenérgicos, a gente divide eles no tempo de ação, né? Em SAMA e LAMA, né? Os de ação curta e os de ação longa. Né? Dentre os de ação curta, o principal deles é o brometo de ipratrópio. Ele é muito importante, principalmente na pediatria, que a gente vê muito a questão da asma grave, e o ipratrópio é uma droga muito importante nesse quesito. Agora, a questão dos LAMA, o principal deles é o tiotrópio, certo? E ambos vêm na via inalatória, assim como as outras classes que eu tinha falado, certo? E agora a parte do João Vitor eu vou parar de apresentar aqui, certo? Boa noite, pessoal. Só apresentar aqui rapidinho. E aí, João Vitor, a Eveline Salles levantou a mão. Oi, pode falar, Evelyn. Eu tenho uma dúvida. Os anticolinérgicos, eles são usados como corticoides inalatórios ou eles são só mesmo para SOS broncodilatadores? Eles são associados, o João Vitor vai começar a falar disso agora nos steps, certo? Normalmente um paciente já está em uso de corticoide inalatório e beta-agonista adrenérgico, aí ele vai precisar adicionar mais uma classe e ele adiciona os anticolinérgicos, certo? É associado mesmo. Tá certo. Obrigada. De nada. Pronto, galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, um dos monitores de farmácia de vocês, tá certo? E aí eu fiquei responsável por apresentar essa parte final do tratamento da asma, beleza? Como o Raul já fez essa breve introdução, né, da asma, fez um preâmbulo da asma geral, trouxe também para vocês os principais tratamentos, as principais classes de drogas no tratamento da asma, né, que é tipo o beta-agonista, o corticoide inalatório e também o antimuscarínico, né, em alguns casos, que é justamente as classes mais usadas
do tratamento da asma leve e moderada, né? Eu fiquei responsável por trazer as principais drogas no tratamento da asma grave e um pouco também do manejo da crise da asma, tá certo? Que o Manuel Cláudio também fala um pouquinho na aula dele, né? Mas de antemão, é muito importante que vocês tenham em mente que as principais classes de drogas para vocês conhecerem é os beta-agonistas, os corticoides inalatórios e os antimuscarínicos, né, no tratamento da asma. Mas antes de eu falar das drogas da asma grave em si, né, eu queria que vocês conhecessem os STEPs da asma, né, que é da GINA 2024. Todo ano ele atualiza, né? E esse aqui é o mais atual. E existem dois fluxogramas, né? E aí o que são os STEPs? São justamente um fluxograma que nos ajuda a classificar um paciente e assim a gente conduz esse paciente, né? A gente vai classificar o paciente de acordo com os sintomas e a gravidade desses sintomas, né? A frequência dos sintomas e a gravidade deles. Então a gente vai ver a frequência dos sintomas e aí classificar ele em um STEP, né? Por exemplo, um paciente que tem menos de 4 a 5 sintomas por dia, por semana, né? Ele é classificado no STEP 1 e 2. E aí, em cada step, a gente vai ter as drogas que devem ser feitas em cada step, né? E aí, o paciente que fica no step 1 e 2, a gente começa utilizando o corticoide junto com o formoterol. Então, vejam, a importância dessas duas drogas aqui. Essas drogas aqui, então, para pacientes leves, a gente já começa fazendo a associação das duas drogas, né? Tanto o corticoide inalatório como o formoterol. E aí, bem, um paciente que está um pouco mais grave, né, que esse do step 1, que está com sintomas na maioria dos dias, ou o paciente tem um sintoma um sintoma que faz ele acordar durante a noite, né? A gente já classifica ele no step 3, né? Que aí a gente já deve utilizar o corticoide e o formoterol de demanda, né? No step 1 e 2 a gente utilizava de resgate, no step 3 a gente já deixa essas drogas, né, de demanda, ou seja, de rotina, em baixas doses, né? Aí passando para o step 4, é justamente o paciente que tem sintomas diários, é bem parecido com o step 3, na verdade, fica até difícil diferenciar pela GINA, né, esse step 3 e step 4, é muito do especialista, né, de quem tem contato, mas a gente tem essa classificação do step 3 e step 4, que é justamente o aumento da dose, né? No step 3 a gente usa as drogas em baixa dose, e no step 4 a gente já faz um aumento da dose, né? E aí o paciente que não melhora com essas drogas em dose já alta, a gente tem que ir para o step 5, né? Que a gente já entra na asma grave, né? Propriamente dita. Que é justamente quando a gente já tem que fazer a associação de outras drogas, né? Então a gente começa a usar os antimuscarínicos, como o Raul falou para vocês, que são drogas mais reservadas para essas asmas mais graves, né? E aí a gente também tem que caminhar para o especialista, né? Se esse tratamento com essas três drogas não for resolvido, né? Não resolver a asma do paciente. Então, é importante saber, ter em mente que a asma grave é doença de especialista. Então, a gente tem que encaminhar para justamente o especialista conduzir o paciente, né? E, bem, esse aqui é os steps, é muito importante que vocês conheçam para vocês se nortearem, né, no tratamento da asma. E aí, agora falando da asma grave, né, que eu já falei para vocês aqui, eu trouxe um breve resumo do que é a asma leve, a asma moderada e a asma grave. Aqui, novamente, né, a asma grave é quando eu estou o paciente em tratamento otimizado, no step 5, né, e aí eu também devo excluir, né, os fatores de risco, né, desse paciente, que é justamente a adesão ao tratamento medicamentoso, se ele está sendo exposto a fatores ambientais, alérgenos e tudo mais. E aí a gente vê esse controle justamente pelo ACT, né, que eu acho que vocês já tiveram aula de asma, não do tratamento, mais a aula em si, né, e aí eu acho que vocês já conhecem um ACT, que é justamente a gente consegue classificar para ver se o paciente está controlado ou não. E aí aqui eu trouxe os números, é importante que vocês também tenham em mente essa tabela, né. E aí, bem, falando agora das drogas propriamente dito da asma grave, né, a gente começa aqui com os corticoides sistêmicos, né. O Raul falou para vocês os corticoides inalatórios, que são tratamentos pilares, né, na asma leve a moderada, mas aqui a gente tem os corticoides sistêmicos. É importante que vocês tenham em mente, assim que vocês verem em questão de prova, né, os corticoides sistêmicos são de uso exclusivo para crises de asma ou asma grave. Então, se tiver corticoide sistêmico e o paciente tiver asma leve, está errado, beleza? E aí, os corticoides a gente vai ter em duas apresentações, via oral e via parenteral. Como eu falei para vocês, só devem ser usados nas crises ou um paciente que tem asma grave, né? E aí a gente dá preferência, na maioria dos casos, para a via oral, né? Justamente por ter uma absorção rápida, tanto quanto a via parenteral,
e ser uma via mais segura, né? Então, a preferência é pelo corticosteroide sistêmico via oral, beleza? É importante a gente saber também, né, se o paciente tiver uma diarreia, ou o paciente está vomitando, ou o paciente está com um quadro muito grave de asma, né, o paciente está comatoso, a gente não vai dar a via oral, né? O corticoide a gente vai preferir pela via IV, beleza? E aí eu trouxe para vocês aqui as drogas. João Vitor, a Eveline está com a mão levantada. Oi, João pode perguntar. Vitor, lá no slide que tem a asma está controlada, que tu fala da tabela do ACT, né? Aí fala Oi, isso. controlada, maior ou igual a 20 e tal, dá os números. Sim. E na tabela embaixo não tem os pontinhos. Não, não. O ACT é uma tabela gigantesca que não é para vocês decorarem, certo? O ACT é uma tabela Ah, que a gente tá. pergunta, não é para ninguém decorar, é só para vocês terem em mente esses números. Se der na questão, Uhum. ACT 21 é que o paciente está controlado, ou ACT 12, o paciente não está controlado. Não é para Ah, vocês perfeito. decorarem toda a tabela, não, tá certo? Perfeito, obrigada. Eu pensei Show? que tinha pontuação do lado que a gente iria somar Não, nem de botei a acordo. tabela porque vocês não têm que decorar nem nada do tipo. Mas é importante Perfeito. saber que existe essa tabela que a gente utiliza para o controle da asma. Tá bom, obrigada. Show? Show. E aí, galera, qualquer dúvida é só perguntar, beleza? E aí, os corticoides sistêmicos, daqui é importante que vocês saibam que eles são de uso exclusivo para as crises e para asma grave. E aí, quais são? Via oral, a gente tem a prednisona e a prednisolona. Não é importante que vocês saibam as doses, tá certo? Eu acho que o Manual Cloud, se for cobrar, não vai cobrar dose. E tem também a via parenteral. Aí tem a metilprednisolona e a hidrocortisona. E aí, lembrar, sempre fazer por pouco tempo os corticoides sistêmicos, tá certo? Porque, como a gente sabe, os corticoides a longo prazo têm muitos efeitos colaterais, como esses aqui, por exemplo, né? Ganho de peso, distúrbios psiquiátricos, por exemplo, psicose, distúrbios metabólicos, como hiperglicemia, glaucoma também é um efeito colateral dos corticoides, se feitos em altas doses por muito tempo, né? Justamente porque os corticoides, se feitos em altas doses, vão ter ação mineralocorticoide, como a gente sabe, vai aumentar a pressão, né? Também tem osteoporose como efeito colateral e supressão adrenal. Então, lembrar, corticoides para asma grave, crise de asma, e não pode usar por muito tempo, porque tem muitos efeitos colaterais. E aí, outra classe de droga usada no paciente com asma grave, né, que é justamente os antileucotrienos, que são justamente as drogas que vão bloquear os receptores dos leucotrienos ou inibir a produção dos leucotrienos. E quem são os leucotrienos? Né? São justamente substâncias produzidas pelos eosinófilos, mastócitos e os basófilos, e eles vão causar broncoconstrição, né? Então, se a gente bloquear eles, a gente vai causar justamente broncodilatação. Então, daqui dessa classe é importante que vocês saibam apenas a nomenclatura das drogas, porque eu acho que se o Manual Cloud cobrar, ele vai pedir, botar na questão, qual dessas drogas é um antileucotrieno? Aí vai dar uma série de drogas, e aí vai ter lá, montelukast ou zafilukast. Então, lembrar, os Lucast, né, são os antileucotrienos. Então, decorar o nome das drogas, que eu acho que se ele for cobrar, é só a nomenclatura mesmo. Aí saber que eles são administrados por via oral, e aí é importante que vocês saibam também que os antileucotrienos são indicados para os pacientes asmáticos, né, que também têm associado a asma rinite alérgica. Eles são muito bons, eles podem até poupar os corticoides, em alguns casos, né, corticoides sistêmicos, eles podem poupar os corticoides e serem bastante úteis no tratamento do paciente que tem uma asma associado com a rinite alérgica. Então, lembrar dos antileucotrienos, saber os nomes e lembrar de rinite alérgica, que eles podem ser utilizados também paciente que tem uma asma associada à rinite. E aí, beleza. Pronto, falando da última classe de drogas para asma grave, né, a gente tem os imunobiológicos. Novamente, eu acho que se o Manual Cláudio for cobrar alguma coisa relacionada a essa classe, eu acho que ele vai falar em relação à nomenclatura. Então, é importante que vocês decorem os nomes, né, são os famosos MABs, né, omalizumab, mepolizumab, enfim. Essas drogas é importante que vocês saibam que são da asma grave, como eu falei já, né, e são drogas do especialista, né, então a gente, quando se formar, não vai prescrever um imunobiológico, justamente porque é necessário fenotipar o paciente asmático, que já está no asma grave, ao ponto de ter que ser fenotipado para fazer uso do imunobiológico. Então, é droga de especialista, aqui eu quero que vocês saibam somente a nomenclatura dessas drogas, né? Tipo, eu botei aqui
que o omalicizumab age no antígeno IgE, é um anti-IgE, né? Então, eu acho que não é importante que vocês saibam isso detalhado, só mesmo o nome das drogas, beleza? E aí, João pronto, pessoal. Vitor, Oi. rapidinho, qual desses aí dos MAB que geralmente é a primeira indicação? Depende Pronto, então, da como eu falei, fenotipagem? pronto, justamente, como eu falei, a asma, eu não sei se vocês lembram, mas tem vários fenótipos de asma. Então, vai ter Sim. uma asma com um determinado fenótipo, aí vai ter um imunobiológico indicado para determinado fenótipo, determinado fenótipo. Então, fica muito difícil dizer se tem uma droga de preferência, né? A gente vai ter que fenotipar o paciente para saber, Tá ok, obrigada. beleza? Eveline, rapidinho, assim, uma dica meio ruim, mas um bom chute é o omalizumab, porque ele é assim, o que mais aplicável, sabe? Porque ele é anti-IgE. Então, muitas vezes a resposta da questão vai ser o omalizumab. Então, um bom chute, ele aí, tá certo? Justamente. O omalizumab, né? É Isso, porque isso. a asma com anti já é muito comum, né? Aí acaba sendo muito comum o omalizumab. Mas eu acho que se o Manuel Cláudio for cobrar, ele vai dizer várias drogas, e aí, dentre essas drogas, vai ter um MAB. Então, aí vocês decorem pelo final MAB, que fica mais fácil, na minha opinião, né? Isso para a prova do Manuel Cláudio, né? Querendo ajudar vocês. E aí, bem, pessoal, falando agora, falei já das drogas da asma grave, né? Falar um pouquinho da crise de asma, né? Que o Manuel Cláudio, eu lembro que ele fala na aula dele um pouco sobre a crise de asma, né? E, bem, o que é a crise de asma? Né? É justamente uma piora aguda dos sintomas e da função respiratória do paciente, né? O paciente está ali tossindo, tem uma sibilância exagerada. Então, o paciente tem um sintoma e na crise de asma ele vai ter esse sintoma exagerado. Então, o paciente está com uma tosse muito exagerada, uma dispneia aos mínimos esforços, ele vai ter também uma sibilância também muito exagerada, pode até estar com ausência de sibilo, né, que é quando o sibilo já está muito grave, né? E aí, bem, isso é a crise de asma, né? É a exacerbação dos sintomas. E o que é que pode precipitar uma crise de asma? Justamente uma infecção viral, exposição a alérgenos, uma alergia alimentar, uma poluição, estresse, tudo isso junto pode precipitar uma crise de asma. O mais comum é a infecção viral. Então, o paciente tem asma e teve uma gripe, pode precipitar uma crise de asma, vai ter os sintomas piorados. E aí, a partir da crise de asma, eu tenho que saber como é que eu vou conduzir esse paciente, né? E aí eu tenho que classificar ele de acordo com a crise, né? Crise leve, moderada ou grave. E aí, para mim classificar esse paciente, é importante eu ter em mente os sintomas, se eles estão muito graves. É importante também saber a frequência cardíaca, frequência respiratória, se ele faz uso de musculatura respiratória acessória, que para ter um espaço, mas se ele faz uso de musculatura acessória e também a saturação do paciente. Eu tenho que olhar todos esses parâmetros para classificar se é uma crise leve, moderada ou uma crise grave. Porque de acordo com a crise, eu vou ter que ter determinada conduta, tá certo? E aí eu trouxe aqui um fluxograma que é muito bom, eu gosto muito desse fluxograma, que é justamente para saber como é que a gente vai conduzir o paciente. Então, o paciente com crise leve a moderada, ele vai ser um paciente que vai estar bem, tá certo? Então, ele vai ser capaz de pronunciar frases, né? Ele prefere ficar sentado do que deitado, ele não está agitado, ele está com a frequência respiratória aumentada, mas não tanto, né? Ele está sem o uso de musculatura acessória, vai estar com frequência cardíaca ali até 120, né? Vai estar com situação também relativamente boa, entre 90 e 95. E aí, esse é o paciente da crise de asma leve a moderada. Já o paciente com crise de asma grave, ele vai estar ali tão cansado, tão dispneico, que ele não vai estar conseguindo nem pronunciar frase direito, vai estar só pronunciando palavras soltas, né? Ele vai se sentar inclinado para melhorar a respiração, ele vai estar mais agitado, né? Ele vai estar com a frequência respiratória acima de 30, então lembrar da leve é de 20 a 30 ali, né? Na grave é acima de 30, ele vai estar usando musculatura acessória, né? Ele vai estar com frequência cardíaca acima de 120, vai estar com saturação também vai estar desaturando mais importante, né? Menor que 90%. Então lembrar, diferenciar esses dois tipos de paciente, porque eu vou ter que tomar condutas diferentes, né? O paciente leve a moderado eu posso iniciar o tratamento na atenção primária. Um paciente grave, eu vou ter que transferir para uma emergência, né, uma unidade de emergência. E aí, como é que eu faço o tratamento, primeiramente, do paciente com crise leve a moderada, né? Eu posso fazer, como o Raul falou para vocês, o SABA, né, que é um beta-agonista de curta ação, de início rápido, né?
Então, eu posso fazer esse SABA para tirar o paciente da crise, né? Eles são indicados para isso, para tirar o paciente da crise. E aí eu devo repetir esse SABA 20 minutos por 1 hora, ou seja, eu faço 3 vezes dentro de 1 hora. E aí eu posso também associar a um corticoide oral, né? Como eu falei para vocês, corticoide oral ou na asma grave ou na crise de asma. Então, faço o SABA, faço corticoide oral. Eu posso também fazer um oxigênio, tá certo? Para manter a saturação dele entre 93 e 95. Sempre lembrando que a saturação, eu não devo saturar 100%, porque pode prejudicar o paciente. Então, na crise leve a moderada, eu vou utilizar o SABA, lembrar que é 3 vezes em 1 hora, corticoide oral, sempre oral na crise, e oxigênio em cada caso, né? Se o paciente estiver saturando bem, não preciso, mas se ele tiver concentração de 90, eu faço saturação para manter ele entre 93 e 95, é indicado, tá certo? Aí, eu vou reavaliando esse paciente de hora em hora, né? E aí, se esse paciente piorar, eu devo transferir, iniciar a conduta, né, de paciente com asma grave, e aí eu já posso associar um brometo de ipratrópico, né, que é o LAMA, né, que a gente chama. E aí a gente pode associar o LAMA e transferir o paciente para a unidade de emergência. Aí, bem, o paciente melhorou. Se o paciente está leve, ele melhorar com o tratamento, com SABA, de 3 em 3 vezes, né, cada hora. E aí eu posso avaliar o paciente para alta, né. Aí, bem, é basicamente isso o tratamento. Se o paciente piorar, a gente vai mandar para emergência, enfim, né. Aqui eu trouxe um fluxograma, que é o paciente na emergência. Eu acho que não é tão importante vocês saberem isso para a aula do Manuel Cláudio em si, que é de tratamento, né. Mas, então, fazendo aqui um review da crise da asma, né. É importante que vocês saibam que é uma exacerbação dos sintomas, geralmente é muito caracterizada por o paciente ter uma infecção viral e vir a ter a crise da asma, né. E aí, essa crise de asma, a gente tem que classificar de acordo com a gravidade do paciente, leve, moderada ou grave. Aí a gente vai olhar para os sintomas, olhar para a frequência cardíaca, para a frequência respiratória e também para uso de musculatura acessória e saturação do paciente. Aí a gente vai classificar entre leve e grave, e aí a gente vai conduzir. Na maioria dos casos de paciente crise leve, né, a gente vai utilizar o SABA de 20 em 20 minutos, 3 vezes em 1 hora, corticoide sempre oral, e a gente pode fazer oxigênio para o paciente. Então, essa é a conduta que vocês têm que saber para o paciente de crise leve a moderada. Crise grave, lembrar, a gente vai transferir para a unidade de emergência. Então, é basicamente isso. Se tiver ficado alguma dúvida, podem perguntar. E é isso. Obrigado, galera, pela atenção de vocês. Ficou alguma dúvida? A Eveline, acho que levantou a mão de novo aí. Eu levanto muito esta mão, né? Oi.